Olá, meu amigo, minha amiga. Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje, para mais um encontro, nesse começo de domingo, no ambiente aberto. Estou aqui no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, um dos lugares mais bacanas do Brasil. E sempre que possível eu gosto de compartilhar com vocês essa atmosfera aqui, porque tem muita gente fora do nosso país e que quando eu faço isso, as pessoas se sentem abraçadas, né? Mas o abraço é para todo mundo. E eu, assim como você, nós temos motivos redobrados para nos sentirmos muito felizes nesse domingão. Isso porque só de pensar que eu não sou uma daquelas pessoas que está planejando o dia para me despencar de casa, às vezes pegar estrada, transporte, enfim, caminhar, para ir acompanhar o pedido, a convocação de um criminoso, que é o que acontecerá hoje na Avenida Paulista. Então, eu tenho grandes motivos, né, para me sentir muito bem. E de um certo modo também com pena, porque hoje o que se verá na Avenida Paulista é o último ato de um criminoso fracassado antes de ir para a cadeia. Então, será uma coisa muito melancólica, dá para a gente cravar aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, que o público que estará presente lá será bem menor do que das outras vezes. Em segundo lugar, o perfil desse público. Muitas senhoras, aí sim, com a Bíblia na mão, pessoas induzidas a irem a esses eventos por esses picaretas da fé. Porque são picaretas, né, gente? O cara usa a religião, Deus, Jesus, símbolos sagrados, princípios importantes das pessoas, para canalizar isso tudo a favor de um criminoso. Mas, para nossa alegria, é um dos últimos atos. Seria, assim, o ato de despedida. Para quem gosta de futebol, hoje seria alguma coisa do tipo aquele time que já está rebaixado, e aí tem que cumprir tabela no Campeonato Brasileiro, e aí vai para a última partida do campeonato, né? É uma coisa melancólica. Estão cumprindo tabela ali, mas não vai redundar em nada. Ontem eu mostrei para vocês que o ministro Alexandre de Moraes, ele continua a condenar normalmente os criminosos que fizeram o que fizeram. Então, hoje, essa manifestação, que obviamente eu vou dar uma acompanhada, ela será um fracasso absoluto. Eu voltarei no final do dia para a gente fazer aqui uma pequena resenha do que está acontecendo. Agora, em relação a muitos comentários que eu recebo aqui no nosso portal do José, fica uma grande indagação. Como é que pode alguém que não tem nada a apresentar para a sociedade, não tem nenhum sonho, nenhuma utopia de algo melhor, algo palpável, que faz aglomeração de pessoas apenas com base no medo, no ressentimento, no ódio, no pânico, na mentira? Como é que pode uma criatura dessa estar mobilizando pessoas? E nós, no campo progressista, estarmos numa certa letargia já há algum tempo. Por que o presidente da República, eu estou compartilhando com vocês uma pergunta recorrente que vem aqui para o nosso portal. Por que o presidente da República ele não vai para o enfrentamento? Nós estamos vendo que a cada instante o cerco está aumentando. O Congresso, que nunca foi amistoso, eu sempre comentei com vocês, nós nunca tivemos no Brasil um Congresso progressista, humanista, nunca houve isso. Essa observação que muitas pessoas fazem, mas o Lula está tendo dificuldade que o Congresso é conservador, é o centrão. Sim, mas sempre foi. E algumas coisas estão mostrando que não estão dando certo, como, por exemplo, distribuir estruturas de governo para grupos políticos que atuam não contra o governo, mas atuam contra o Brasil, contra o cidadão de carne e osso. Esvaziando pessoas ou grupos de pessoas que têm pautas positivas, progressistas, que têm um desejo efetivo de construir um país melhor. Então, esse modelo, o modelo político, está demonstrando ter uma série de fraturas que o presidente da República está utilizando. O governo está utilizando. E aí, mais uma outra observação dentro da nossa observação. Eu coloquei ontem um vídeo da Natuzaneri constatando isso que nós já estamos constatando aqui há tempos, que o presidente da República ele tem que tirar fantasia, como ela disse, né? E vir, olha, gente, está acontecendo isso, eu estou sendo sequestrado, o Brasil está sendo sequestrado. Eu te pergunto, e eu tenho certeza da tua resposta, qual será a tua resposta? Se o presidente Lula
ele começasse a ter encontros matinais com a sociedade, explicando o que está acontecendo, as dificuldades, quem são os inimigos, quem está traindo, quem está combinando uma coisa na frente, depois pelas costas faz outra. Se o presidente viesse para as ruas ou convocasse as pessoas para pautas transformadoras, como, por exemplo, o fim da jornada 6x1, você não iria? As pessoas não iriam? Se o presidente convocasse a sociedade para reagir contra esse sequestro do orçamento público, explicando o que está acontecendo para o cidadão, você não iria para a rua? Não teríamos mais pessoas nas ruas? Pois bem, eu acho que esse momento está chegando, essa situação está inescapável. O presidente, ainda infelizmente, ele está cercado por pessoas e grupos que têm tido essa letargia total. Fica uma letargia que fica se retroalimentando. O presidente tem uma série de percepções políticas e comportamentos políticos que vêm de experiências do passado. As pessoas acreditam que ele está absolutamente certo. As pessoas não querem incomodar o presidente da República, não querem encher o saco, né? E, por sua vez, o presidente da República também não se sente impulsionado a fazer absolutamente nada diferente daquilo que ele sempre fez. Portanto, quem está ao redor do presidente da República, e muitas pessoas têm interesses políticos pessoais, é assim em qualquer lugar do mundo, têm ambições pessoais, essas pessoas não querem incomodar o poder, não querem incomodar o presidente da República. Só que, na medida que eles são do campo progressista, eles acabam ficando cúmplices de uma tragédia. Uma tragédia que pode acontecer dessa gente insana retornar ao poder. E aí adianta depois ficar chorando sobre o leite derramado, aí vem a segunda etapa que a gente já viu aqui várias vezes no nosso país, né? Aí ninguém quer fazer autocrítica. Ninguém quer fazer autocrítica. Porque no momento de derrota, no momento que as coisas ruins acontecem, aí sempre haverá aquelas pessoas que vão dizer: olha, não é momento de fazer autocrítica, nós não temos que fazer autocrítica, a crítica que tem que fazer são os outros. Enfim, isso esconde uma série de deficiências, não ajuda a corrigir absolutamente nada e cria um sentimento de ressentimento, de desconfiança, de desalento, e muitas pessoas que viram os erros que aconteceram e nenhuma tomada de atitude para corrigir ou para mostrar conscientemente o que houve. Então, nós estamos tendo esses dois paradoxos. Quem não tem nada para oferecer, juntando pessoas, e quem tem muito a oferecer, muito a mostrar, não está mobilizando a sociedade. E por que todos nós entendemos, estou vendo aqui os comentários de vocês, né, que a mobilização é importante porque ela ajuda a criar fatos políticos, ela ajuda a mostrar para a classe política que o presidente não está sozinho, que ele tem um capital político, que foi inicialmente de 60 milhões de votos. Mas as pautas importantes, como, por exemplo, a questão do imposto de renda, a redução do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês, ou até R$7 mil ter um desconto, são pautas positivas, progressistas. A coisa do orçamento, fala, olha, não dá para governar com o Congresso Nacional sequestrando o orçamento, destruindo o presidencialismo, deslegitimando o voto da maioria da sociedade. Então, nós estamos vendo esses dois paradoxos, mas eu acho que os fatos estão caminhando numa direção em que o presidente da República ele não vai ter mais o que fazer, porque da forma como a coisa está, só há alguns desdobramentos possíveis. O avanço da chantagem, do sequestro, o cerco aumentando em relação ao presidente da República, culminando até com a possibilidade de um pedido de impeachment, ou então uma parada, um freio de arrumação. O presidente começar a se posicionar de uma forma racional, de uma forma apenas para mostrar a legitimidade do cargo que ele está ocupando. Não é para aterrorizar ninguém, enfim, nada disso, mas para fazer um freio de arrumação, para fazer essa análise crítica que algumas coisas estão sendo feitas agora, embora no plano econômico elas estejam funcionando relativamente bem, porque os índices econômicos são bons, do ponto de vista de um projeto de nação, nós ainda não temos a menor clareza do que está acontecendo e do que está sendo postulado, do que está sendo pedido, né? Então, todos esses fatos aí, no final da história, eles permitem também que nós façamos algumas reflexões muito importantes. Agora, fechando aqui o nosso papo, né, um tanto quanto filosófico, voltando aqui para algo concreto, lá na manifestação que vai ocorrer
a despedida, o féretro, né? Aquele que está sendo rebaixado, né? Está indo para a quinta divisão, nós não veremos muitos jovens lá. Vocês verão muitas pessoas com placas contrastantes, pessoas que não sabem ler em inglês, que não falam inglês, mas vão fazer placas na língua inglesa pedindo a tal lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, que será o troço mais patético do mundo, né? A nós só vai restar mesmo a gente dar algumas lamentáveis risadas, né, em relação ao que está acontecendo com essas pessoas. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você chegou no nosso portal e ainda não nos conhece, não nos conhecia, se inscreva aqui conosco, participe aqui das nossas atividades, dê seu joinha, mande seu comentário e diz aí o que você acha. Você acha que para o presidente da República colocar a faca nos dentes e ir para a luta, ou simplesmente ir negociando como as coisas estão se colocando no nosso cotidiano? Eu fico por aqui, mais tarde a gente se encontra. Tchau!